Imagine um tempo em que gigantes caminhavam sobre a terra. Seres imensos que aterrorizavam povos inteiros, figuras tão poderosas que até os mais corajosos tremiam diante deles. Golias, o mais famoso desses gigantes, foi apenas um entre muitos. Mas de onde vieram esses gigantes? Qual o mistério por trás dos chamados Nefilins, mencionados em textos antigos, inclusive na própria Bíblia? É exatamente isso que vamos desvendar hoje. Se você já ficou curioso, deixe o like neste vídeo e inscreva-se no canal para não perder nossas investigações semanais sobre os maiores mistérios da história e da Bíblia. Mas antes de tudo, aqui vai a grande revelação. Os Nefilins não são apenas figuras mitológicas. Eles estão profundamente enraizados em textos bíblicos como Gênesis 6:4, que diz: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos. Esses foram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Esses gigantes, como Golias e seus irmãos, podem ter sido os remanescentes dessa linhagem misteriosa. E o mais impressionante, eles podem ter moldado a história de povos inteiros com sua presença. Fique comigo até o final para descobrir como. Agora que você já sabe do que se trata, vamos nos aprofundar. Os relatos bíblicos apontam que os Nefilins surgiram de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas quem eram esses filhos de Deus? Alguns estudiosos acreditam que eram anjos caídos, enquanto outros sugerem que poderiam ser membros de uma antiga elite espiritual. A verdade, no entanto, é ainda mais complexa. Hoje, vamos explorar cada detalhe, do surgimento desses seres até o confronto épico entre Davi e Golias. A história dos Nefilins começa no período anterior ao dilúvio, descrito em Gênesis. Eles foram chamados de os valentes homens de renome, mas sua origem está envolta em mistério e controvérsia. Eram eles apenas homens com estatura incomum ou criaturas híbridas de um cruzamento sobrenatural? Essa questão é essencial para entender sua verdadeira natureza e seu impacto na história bíblica. O dilúvio, segundo muitos estudiosos, foi um evento destinado a purificar a terra, inclusive eliminando os Nefilins. Mas será que todos foram destruídos? Relatos posteriores, como o de Golias, sugerem que não. Após o dilúvio, os Nefilins parecem reaparecer no cenário bíblico. Em Números 13:33, os espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida relataram: e vimos ali os Nefilins, descendentes de Enoque. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos perante eles. Essa descrição nos dá uma ideia da estatura e do impacto visual desses gigantes. Mas como eles sobreviveram ao dilúvio, se este deveria tê-los eliminado? Essa é uma pergunta que levanta muitas teorias, desde sobreviventes isolados até novas gerações surgindo de outros encontros sobrenaturais. Golias, talvez o mais famoso dos gigantes bíblicos, é descrito em 1 Samuel 17 como um guerreiro invencível dos filisteus. Seu tamanho, força e armadura eram impressionantes, mas ele era apenas um dos muitos. Golias tinha irmãos gigantes, mencionados em 2 Samuel 21:15-22, incluindo Isbi-Benob e Lami. Esses homens não eram apenas guerreiros. Eles representavam o terror e a supremacia dos filisteus sobre Israel, até que Davi e seus homens puseram um fim a eles. Golias e seus irmãos podem ter sido os últimos de sua linhagem, mas a memória de sua existência sobrevive até hoje. Os relatos bíblicos sugerem que os gigantes não eram apenas aberrações físicas, mas também espirituais. Alguns estudiosos apontam que eles poderiam ter sido instrumentos do mal, usados para corromper a humanidade.
A própria Bíblia descreve Golias zombando de Deus e desafiando o exército de Israel, o que o coloca em oposição direta aos propósitos divinos. A vitória de Davi sobre Golias, portanto, não foi apenas uma vitória militar, mas uma demonstração de que a força espiritual supera a força física quando guiada por Deus. Mas quem eram os Nefilins em sua essência? Muitos acreditam que eles não eram inteiramente humanos, mas híbridos, fruto de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres mortais. O livro apócrifo de Enoque expande essa narrativa, afirmando que esses anjos ensinaram segredos proibidos à humanidade, como a criação de armas e práticas ocultas. Essa corrupção espiritual teria sido uma das razões para o dilúvio, pois a terra estava cheia de violência. Gênesis 6:11. Assim, os Nefilins não eram apenas gigantes físicos, mas símbolos de uma era de decadência moral. O confronto de Davi e Golias é um dos momentos mais marcantes da Bíblia, mas poucos sabem que ele é apenas parte de uma narrativa maior. Davi não apenas derrotou Golias, ele começou uma campanha contra todos os gigantes remanescentes. Seus homens mataram outros descendentes de Enoque, limpando a terra dessa linhagem perigosa. Isso demonstra que a história dos Nefilins não é isolada. É um tema recorrente, mostrando o embate contínuo entre as forças divinas e aquelas que se opõem ao propósito de Deus. A questão sobre como os Nefilins sobreviveram após o dilúvio é um dos maiores enigmas bíblicos. Alguns estudiosos sugerem que sua linhagem pode ter continuado através de descendentes dos filhos de Noé, enquanto outros acreditam que novos encontros entre seres celestiais e humanos possam ter ocorrido. Independentemente da explicação, o reaparecimento dos gigantes na Terra Prometida, como mencionado em Números 13:33, sugere que sua influência continuou a assombrar os israelitas, desafiando sua fé e determinação. Os Nefilins não eram apenas fisicamente imponentes, eles também representavam uma ameaça espiritual e cultural. Muitos povos antigos os veneravam como deuses ou semideuses, atribuindo-lhes poderes sobrenaturais. Essa idolatria pode ser vista em culturas como os cananeus, que tinham práticas rituais consideradas abomináveis pelos israelitas. A luta contra os gigantes era, portanto, não apenas física, mas também uma batalha para preservar a pureza espiritual do povo de Deus. Outro aspecto fascinante é como a derrota de Golias simbolizou a vitória de Deus sobre as forças do mal. Davi, um jovem pastor, enfrentou Golias com uma funda e 5 pedras lisas, representando a simplicidade e a fé em contraste com a arrogância e o poder terreno do gigante. Esse momento é descrito com detalhes em 1 Samuel 17:45-47, quando Davi declara: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa vitória mostrou que o poder divino sempre prevalece. O legado dos gigantes, entretanto, não terminou com Golias. Registros históricos e arqueológicos em várias culturas mencionam figuras gigantescas, desde os titãs da mitologia grega até lendas de povos antigos da América e da Ásia. Esses relatos indicam que histórias semelhantes aos Nefilins podem ter influenciado outras culturas ao longo dos séculos. Isso levanta a pergunta: seriam essas histórias reflexos de uma verdade universal ou apenas mitos baseados na Bíblia? Os irmãos de Golias também desempenham um papel intrigante na narrativa bíblica. Isbi-Benob, um dos mais conhecidos, quase matou Davi em batalha, mas foi derrotado por Abissai, seu leal guerreiro, 2 Samuel 21:16-17. Lame, outro irmão, carregava uma lança com uma haste tão grande quanto o eixo de um tear. Esses detalhes mostram como esses gigantes eram combatentes formidáveis.
exigindo coragem e força excepcionais dos homens de Davi. A presença dos nefilins também levanta questões sobre a natureza do pecado e do julgamento. O fato de sua existência estar ligada a uma transgressão direta das leis divinas, a união entre anjos caídos e humanos, reforça o tema de que toda corrupção tem consequências. A destruição dos nefilins após o dilúvio e nas batalhas subsequentes simboliza a purificação e a restauração do equilíbrio entre o divino e o humano. Davi e seus guerreiros, portanto, não apenas enfrentaram gigantes, mas participaram de um ato contínuo de restauração da ordem divina. Cada vitória contra esses seres era um passo na reafirmação de que o propósito de Deus prevaleceria sobre a corrupção e a violência. Essa luta simboliza a batalha espiritual que continua até hoje, em diferentes formas e contextos. A luta contra os gigantes também pode ser vista como um paralelo à luta espiritual que cada indivíduo enfrenta. Assim como Davi enfrentou Golias com fé e determinação, somos constantemente chamados a enfrentar nossos próprios gigantes, desafios que parecem intransponíveis, mas que podem ser vencidos com a ajuda divina. Essa mensagem ressoa em diversas histórias bíblicas, mostrando que, independentemente da força ou tamanho do adversário, a vitória pertence àqueles que confiam em Deus. Outra questão intrigante é o impacto cultural que a história dos nefilins deixou. Ao longo da história, arqueólogos e exploradores alegaram encontrar evidências de esqueletos gigantes, particularmente em regiões mencionadas na Bíblia. Embora muitos desses achados tenham sido contestados ou desacreditados, a ideia de que os nefilins possam ter deixado vestígios físicos continua a fascinar. Essas histórias reforçam a ideia de que os gigantes não foram apenas lendas, mas uma realidade que deixou marcas na humanidade. O livro de Enoque, embora não canônico, oferece detalhes fascinantes sobre a era dos nefilins. Ele menciona os vigilantes, anjos caídos que ensinaram segredos proibidos à humanidade, como astrologia, metalurgia e feitiçaria. Essas habilidades, dadas aos humanos em troca de favores, contribuíram para a corrupção da Terra. Essa narrativa ajuda a entender como os nefilins não eram apenas uma ameaça física, mas também agentes de uma transformação espiritual e cultural que ia contra os planos de Deus. Voltando à Bíblia, é interessante notar como a vitória de Davi contra Golias ecoa em Salmos, muitos dos quais foram escritos pelo próprio Davi. Em Salmos 144:1, ele diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Esse versículo é uma reflexão poderosa sobre como sua força e coragem não vinham de si mesmo, mas de Deus. Sua luta contra Golias foi o primeiro grande passo de sua jornada espiritual como rei de Israel. Os gigantes também representavam barreiras ao cumprimento das promessas de Deus. A terra prometida, ocupada por povos gigantes como os Anaquins, era um símbolo da bênção divina que precisava ser conquistada pela fé. O relato de Josué e Calebe, que acreditaram ser possível vencer os gigantes, destaca a diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que cedem ao medo. Essa história é um lembrete de que as maiores conquistas espirituais vêm através da confiança em Deus, mesmo diante de desafios gigantescos. Os relatos sobre gigantes não se limitam à Bíblia. Muitas culturas antigas, incluindo os sumérios, egípcios e nórdicos, têm mitos e lendas sobre seres gigantescos. Algumas dessas histórias apresentam semelhanças surpreendentes com os nefilins,
como sua força extraordinária e sua relação com os deuses. Essas conexões levantam a possibilidade de que as histórias dos Nefilins refletem um fenômeno real, reinterpretado por diferentes culturas ao longo do tempo. É importante destacar que os Nefilins não são apenas uma curiosidade histórica, mas uma lição espiritual. Sua existência mostra o perigo de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e a corrupção que surge quando isso acontece. Assim como no tempo deles, hoje somos tentados a ultrapassar esses limites, buscando poder e conhecimento além do que nos foi dado. A história dos Nefilins serve como um lembrete de que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira paz e prosperidade. Davi e seus homens não apenas derrotaram gigantes, mas também deixaram um legado de fé e coragem. Cada batalha vencida contra esses seres sobrenaturais foi uma demonstração do poder de Deus, agindo por meio de seu povo. Essa narrativa nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios, confiando que, assim como Davi, não estamos sozinhos em nossas batalhas. A luta contra os gigantes também pode ser vista como um paralelo à luta espiritual que cada indivíduo enfrenta. Assim como Davi enfrentou Golias com fé e determinação, somos constantemente chamados a enfrentar nossos próprios gigantes, desafios que parecem intransponíveis, mas que podem ser vencidos com a ajuda divina. Essa mensagem ressoa em diversas histórias bíblicas, mostrando que, independentemente da força ou tamanho do adversário, a vitória pertence àqueles que confiam em Deus. Outra questão intrigante é o impacto cultural que a história dos Nefilins deixou. Ao longo da história, arqueólogos e exploradores alegaram encontrar evidências de esqueletos gigantes, particularmente em regiões mencionadas na Bíblia. Embora muitos desses achados tenham sido contestados ou desacreditados, a ideia de que os Nefilins possam ter deixado vestígios físicos continua a fascinar. Essas histórias reforçam a ideia de que os gigantes não foram apenas lendas, mas uma realidade que deixou marcas na humanidade. O livro de Enoque, embora não canônico, oferece detalhes fascinantes sobre a era dos Nefilins. Ele menciona os vigilantes, anjos caídos que ensinaram segredos proibidos à humanidade, como astrologia, metalurgia e feitiçaria. Essas habilidades, dadas aos humanos em troca de favores, contribuíram para a corrupção da terra. Essa narrativa ajuda a entender como os Nefilins não eram apenas uma ameaça física, mas também agentes de uma transformação espiritual e cultural que ia contra os planos de Deus. Voltando à Bíblia, é interessante notar como a vitória de Davi contra Golias ecoa em Salmos, muitos dos quais foram escritos pelo próprio Davi. Em Salmos 144:1, ele diz: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. Esse versículo é uma reflexão poderosa sobre como sua força e coragem não vinham de si mesmo, mas de Deus. Sua luta contra Golias foi o primeiro grande passo de sua jornada espiritual como rei de Israel. Os gigantes também representavam barreiras ao cumprimento das promessas de Deus. A terra prometida, ocupada por povos gigantes como os Anaquins, era um símbolo da bênção divina que precisava ser conquistada pela fé. O relato de Josué e Calebe, que acreditaram ser possível vencer os gigantes, destaca a diferença entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que cedem ao medo. Essa história é um lembrete de que as maiores conquistas espirituais vêm através da confiança em Deus, mesmo diante de desafios gigantescos. Os relatos sobre gigantes não se limitam à Bíblia.
Muitas culturas antigas, incluindo os sumérios, egípcios e nórdicos, têm mitos e lendas sobre seres gigantescos. Algumas dessas histórias apresentam semelhanças surpreendentes com os Nefilins, como sua força extraordinária e sua relação com os deuses. Essas conexões levantam a possibilidade de que as histórias dos Nefilins refletem um fenômeno real, reinterpretado por diferentes culturas ao longo do tempo. É importante destacar que os Nefilins não são apenas uma curiosidade histórica, mas uma lição espiritual. Sua existência mostra o perigo de ultrapassar os limites estabelecidos por Deus e a corrupção que surge quando isso acontece. Assim como no tempo deles, hoje somos tentados a ultrapassar esses limites, buscando poder e conhecimento além do que nos foi dado. A história dos Nefilins serve como um lembrete de que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira paz e prosperidade. Davi e seus homens não apenas derrotaram gigantes, mas também deixaram um legado de fé e coragem. Cada batalha vencida contra esses seres sobrenaturais foi uma demonstração do poder de Deus agindo por meio de seu povo. Essa narrativa nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios, confiando que, assim como Davi, não estamos sozinhos em nossas batalhas. As histórias dos Nefilins e de Golias não são apenas relatos antigos, mas símbolos de resistência e redenção. Elas nos ensinam que até os maiores obstáculos podem ser vencidos pela fé. Davi, um jovem sem treinamento militar, derrotou um gigante apenas com uma funda e uma pedra. Isso mostra que as ferramentas que Deus nos dá, por mais simples que pareçam, são suficientes para derrotar qualquer adversário. Sua história nos lembra que é a confiança em Deus, e não a força física que traz a vitória. Outro ponto fascinante é a conexão dos Nefilins com o propósito maior de Deus para a humanidade. A Terra Prometida era um território crucial para os planos divinos, e a presença dos gigantes era um desafio direto a esses planos. Cada vitória contra os Nefilins reafirmava a soberania de Deus sobre a criação e o cumprimento de suas promessas. A história dos Nefilins, portanto, não é apenas uma história de conflito, mas também de redenção e propósito divino. Os gigantes não eram apenas guerreiros, eles eram símbolos do domínio e do medo que os inimigos de Israel queriam impor. A batalha contra Golias não foi apenas física, mas também psicológica. A intimidação que ele representava era tão poderosa que todo o exército de Israel estava paralisado. A coragem de Davi, alimentada pela fé, quebrou esse ciclo de medo. Esse padrão se repete em nossas vidas. Os gigantes que enfrentamos muitas vezes nos intimidam mais pela aparência do que pela realidade. As Escrituras nos ensinam que os Nefilins eram mais do que apenas seres gigantes. Eles eram um reflexo da corrupção que ocorre quando a humanidade se desvia de Deus. Gênesis 6 descreve como o mundo estava cheio de violência antes do dilúvio. Os gigantes não eram apenas resultado de uma transgressão sobrenatural, mas também símbolos de um mundo caído, onde o poder e a força eram idolatrados acima da justiça e da moralidade. O destino dos Nefilins nos lembra que nenhum mal pode prevalecer contra os planos de Deus. Assim como os gigantes foram derrotados pelos israelitas, os desafios que enfrentamos hoje também têm solução quando confiamos em Deus. A Bíblia nos mostra que as batalhas espirituais são vencidas não pela força, mas pela fé. Isso é exemplificado por Davi, que disse: "A batalha é do Senhor." 1 Samuel 17:47, demonstrando que o verdadeiro poder está em Deus.
A história dos Nefilins também nos desafia a refletir sobre o impacto das escolhas humanas. A corrupção que levou à sua criação começou com escolhas individuais que desobedeceram a Deus. Hoje, enfrentamos desafios semelhantes. Será que as nossas decisões estão alinhadas com o propósito divino? Os Nefilins nos lembram que mesmo as menores transgressões podem levar a consequências profundas e duradouras. Por fim, a narrativa dos gigantes é um lembrete da redenção, disponível para todos os que confiam em Deus. Mesmo em meio à corrupção e ao caos, Deus nunca abandonou seu povo. Ele levantou líderes como Davi para derrotar os gigantes e restaurar a ordem. A história de Golias e seus irmãos é mais do que um relato de batalhas. É uma demonstração do compromisso de Deus com sua criação e da esperança que Ele oferece a todos que se voltam para Ele. E assim encerramos mais uma jornada fascinante pelo universo da Bíblia, desvendando os mistérios dos Nefilins, Golias e seus irmãos. Essas histórias, além de intrigantes, carregam lições profundas sobre fé, coragem e o poder de Deus para superar qualquer desafio. Seja enfrentando gigantes literais ou figurativos, a mensagem é clara: com confiança em Deus, até os maiores obstáculos podem ser vencidos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar explorando os segredos e as verdades das Escrituras, inscreva-se no canal Conhecendo a Bíblia e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você acha que também vai se inspirar com essa história. Até o próximo episódio e que Deus abençoe sua vida.